Paz de Cristo, meus amados irmãos, é muito bom estarmos juntos. Mais esse encontro maravilhoso, Efésios capítulo 4, toda essa carta maravilhosa. Deus tem sido assim generoso para conosco. Receba o meu abraço, o abraço da Dulce. Continue orando por nós, estamos orando pelos irmãos, pelo Brasil, pela igreja, para que Deus nos visite, para que Deus nos renove, para que Deus traga um avivamento sobre nós, para que nós sejamos cheios do Espírito Santo e que o nome do Senhor seja glorificado na nossa vida. Se Deus quiser, domingo estaremos de volta. É o segundo domingo do mês, é o domingo missionário, nós chamamos o domingo da missão. Pela manhã e à noite nós teremos a palavra sobre missão, evangelismo, pregação da palavra de Deus. E também nós teremos, tanto pela manhã como à noite, o nosso trabalho do Bazar Missionário, onde nós estamos num pátio, é, é, distribuindo, assim, dividindo com os irmãos algumas coisas que as irmãs têm feito. E nós temos canalizado todo o recurso para as missões que nós temos abençoado pela graça de Deus, temos dividido, né, aquilo que Deus tem dado para nós, não só no sentido do bazar, mas nós recolhemos, temos o carnê missionário, temos as ofertas missionárias, as visitas missionárias. Graças a Deus por isso tem sido assim uma bênção, esse privilégio de doar, de repartir aquilo que Deus tem nos dado. Ok, vamos dar continuidade. Hoje nós estamos nesse capítulo 4, estamos trabalhando nesse último bloco, no verso 25 ao versículo 32, quando o apóstolo Paulo diz: Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deixe lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera, ira e gritaria, blasfêmia e, bem assim, toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Que Deus abençoe a leitura de sua palavra. Vamos orar. Pai querido, obrigado pela sua palavra, obrigado pelo seu poder, obrigado pelo seu amor, obrigado pela sua grande misericórdia. Te rogamos que o Senhor nos encha do Espírito Santo, te pedimos que o Senhor use-nos para que, ó Deus, o corpo seja edificado. Fala o nosso coração, guarda as famílias, guarda a minha família, a família dos irmãos, guarda a nação, guarda as nações, que o Senhor possa ter misericórdia de nós, nos guardar, nos proteger, guarda toda a nossa família, Senhor, nossos filhos, nora, netos, que a tua boa mão possa estar sobre nós, os doentes sejam curados, os caídos sejam levantados, e que nós sejamos tomados de toda a sua plenitude, Senhor. Usa-nos, Senhor, em nome de Cristo, nós oramos agradecidos, e que os santos digam amém. Glória a Deus. Ok, meus irmãos, estamos avançando nesse texto, e temos falado que Paulo fala nesse texto sobre a santidade prática, né? Mas ele começa nos lembrando algo, no versículo 25, por isso, essa palavra de transição, que eu chamei a atenção dos irmãos, né? Para o significado dessa palavrinha maravilhosa, né? Que significa por essa razão, por esse motivo. Mas qual é o motivo? Qual é a razão? Por isso que. Aí eu levei os irmãos ao contexto e mostrei o que Paulo tinha terminado de falar, né? Quando ele disse o seguinte, no sentido de que, verso 22 desse capítulo 4, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão procedente da verdade.
Então, ele manda no sentido de quanto ao trato passado, a gente tem que se despojar do velho homem e se renovar no espírito do entendimento, né? E se revestir desse novo homem que foi criado segundo Deus. Foi uma ação de Deus, o poder de Deus que veio sobre nós e transformou a nossa vida. Fomos criados segundo Deus. Foi Deus que fez uma obra maravilhosa na nossa vida. Não é obra de homem, não é obra do intelecto, não é obra de esforço próprio, mas é uma obra divina, sobrenatural, um milagre. Deus operou, nos recriou em Cristo Jesus, fazendo de nós nova criatura para a honra e para a glória do Senhor. Então, por isso, agora nós devemos mostrar os frutos daquilo que Deus fez em nós. A santidade, ela tem a parte teológica, mas tem a parte prática. Né? Nós compreendemos as Escrituras e estudamos as Escrituras teologicamente, a exegese, o texto, o contexto, né? E capturamos o sentido gramatical, né, do texto. No entanto, isso precisa ser traduzido na prática, a vida prática de santidade. Esses frutos, eles nascem, via de regra, de um relacionamento. É no relacionamento cristão que nós mostramos a santidade prática. E vimos semana próxima passada, o versículo 25, 27, quando Paulo manda, repetindo, deixe a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Depois avançamos um pouquinho mais e ele disse sobre a ira: irai-vos e não pequeis. Quer dizer, a ira parece que faz parte do pacote, mas o pecado não. Né? Só que a ira está muito próxima do pecado. Né? Ela não é pecado. Ela pode abrir uma porta tanto para o diabo, né? No versículo 27 ele diz, e nem deixe lugar ao diabo, pode dar lugar ao inimigo. No entanto, nós precisamos ter domínio próprio para que nesses momentos aonde a gente perde assim, sobe o tom, nós possamos ter o domínio próprio para a glória de Deus. Agora, vamos acompanhar o apóstolo Paulo. Aí nós chegamos agora no versículo 28, nesse encontro. Aí, esse versículo 28, eu fiquei impressionado com a mente de Deus. Por que digo a mente de Deus? Porque nós cremos que toda a Escritura é inspirada por Deus. É quando nós falamos de mente de Deus, nós estamos falando de algo muito mais profundo. Nós saímos assim do conceito humano, do conceito do egocêntrico, do homem no centro, e partimos para Deus no centro. A mente de Deus brilhante, profunda, a mente de Deus inspirada, como Deus vê o relacionamento cristão e como Deus deseja que nós venhamos a nos comportar como um cristão dentro dessa santidade prática. Vejam só esse versículo 28, vejam só a mente de Deus como ela é maravilhosa. Diz: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha que acudir ao necessitado. Bom, eu fiquei impressionado, né? Eu fiquei pensando, bom, a quem Paulo manda trabalhar, né? Ele manda trabalhar aquele que furtava, né? Aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe. Quer dizer, se alguém furta, é porque ele tem uma necessidade. Aí Paulo, olha, essa necessidade, agora que você é cristão, ela precisa ser suprida com o seu trabalho. Aí a gente, parece que Paulo volta a Gênesis e diz: o do sol do seu rosto comerás o pão. Você tem que, né, acordar cedo, você precisa botar a mão no arado, você precisa trabalhar. Então, um cristão deve ser alguém que deve correr atrás do seu sustento. Né? O cristão não deve ser alguém que deve viver uma bandeja na mão, pedindo: oh, me abençoe, me abençoe. Não, o cristão deve ser aquele que deve se esforçar, deve trabalhar, deve acordar cedo, deve estudar, deve investir, deve economizar, enfim, deve ser alguém que deve se dedicar para que ele possa ter o seu sustento, para que ele não venha furtar, porque o texto parece que mostra isso. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe trabalhe fazendo com as próprias mãos do que é bom. Então, nós precisamos, como cristão, não furtar e nós não podemos nos apossar das coisas alheias e nós precisamos, então, trabalhar. Mas o que me chocou
Não foi esse imperativo de mandar o crente trabalhar, porque isso é claro nas Escrituras, né? E Paulo diz aos Tessalonicenses: aquele que não quer trabalhar também não coma, e aí Deus dando lá o imperativo em Gênesis, dizendo: do suor do seu rosto comerás o pão, e diz que a terra iria produzir espinhos e abrolhos, mas vocês vão ter que trabalhar para produzir o fruto de vocês. Até aí, isso é muito claro nas Escrituras. Parece que todo crente sabe disso, parece que todos nós sabemos disso, ou a maioria sabe disso, que precisa trabalhar. Agora, o que me choca nesse verso 28 é que Paulo diz para a gente trabalhar não só para suprir a nossa necessidade. Obviamente, isso está claro aqui também, né? Isso seria lógico, né? Mas na mente de Deus tem algo mais profundo, um pouquinho, né? Para o crente que, como diz assim, nós que fomos revestidos do novo homem, criado segundo Deus. Isso é maravilhoso, preste atenção, né? Deus coloca aqui não só o trabalho como algo que possa suprir a nossa necessidade, mas venham comigo no verso novamente. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom. Até aí tudo bem. Mas a gente precisa prestar atenção no prosseguimento do verso, na conclusão do verso. Aí ele diz: para que tenha com que acudir ao necessitado. Aqui nós podemos ver que o Senhor ele está dizendo para nós: você vai trabalhar, suas necessidades serão supridas, mas vocês devem ter o coração generoso, misericordioso, para suprir, né, para socorrer, para acudir ao necessitado. Será que a gente percebe isso? Será que a gente percebe que o recurso que Deus nos dá, que o trabalho das nossas mãos, ela é para o nosso suprimento, mas também para que a gente tenha com que acudir ao necessitado? Agora, é, certamente o trabalho ele inclui o suprimento da necessidade de quem trabalha, mas o trabalho também ele vai possibilitar a prática da misericórdia. Por exemplo, quando Jesus disse sobre a parábola do bom samaritano, a pergunta é por que que aquele samaritano ele pôde socorrer aquele homem caído na estrada? Ele vai, coloca óleo, enfim, coloca o homem no seu animal, leva ele para a hospedaria e diz assim: olha, trate dele, toma aqui uma parte, eu vou voltar, e se ele tiver consumido mais, me fale que eu vou te dar. Quer dizer, por que que ele fez isso? Porque ele tinha. Se ele não tivesse, ele poderia até colocar o homem no seu animal, né? Levar para a hospedaria e falar assim: encontrei esse homem lá caído, mas eu não tenho como deixar nada aí para ajudar a despesa desse homem. Se o senhor quiser ajudar, ajude, senão ele vai morrer, porque eu não posso. Ele iria falar isso porque ele não teria recurso. Então, o recurso, né, ele é assim algo maravilhoso e muitas vezes a gente coloca assim a prosperidade num lugar assim muito assim, é, me fugiu a palavra, num lugar assim de muita suspeita, achei. Não, o rico é quem tem prosperidade, o dinheiro e tal. O dinheiro nunca foi o problema. O problema sempre foi o amor ao dinheiro. O rico, ele pode ser rico e ser generoso. Nós podemos trabalhar e ganhar muito e sermos generosos com a obra de Deus. Nós precisamos guardar o nosso coração. Nós precisamos entender que quando Deus nos dá, quando Deus nos abençoa, Deus também ele deseja que nós venhamos a repartir com os necessitados. Está aqui na palavra de Deus, né? E aí o apóstolo Paulo, ele coloca aqui: quem furtava, não furte mais, trabalhe com as próprias mãos, né? Para que tenha que acudir os necessitados. Então, na prática da santidade, eu faço uma pergunta para nós: será que nós, ao ganharmos nosso dinheiro pelo duro trabalho, nós temos isso em mente?
né? Não só a questão dos dízimos e das ofertas que nós entregamos no lugar de culto, no lugar onde a gente é abençoado, no lugar onde a gente é servido pela palavra, servido também pelo sentido material do lugar, né? Então, mas será que nós temos isso em mente? Será que nós temos essa expressão generosa do socorro? Mas a pergunta é, bom, eu tenho que socorrer o necessitado. E a pergunta seria: tem que ficar procurando o necessitado ou aproveitar as oportunidades? Bom, na parábola, o samaritano ele passou e viu. Quer dizer, ele teve uma oportunidade de ajudar alguém, abençoar alguém. Aí João, lá na primeira carta dele, no 1 João capítulo 3, o João ele usa esse verbo ver, dizendo o seguinte no versículo 16. Ele fala o seguinte, é, aquele que possui recursos deste mundo, quer dizer, dinheiro, né? E vi, quer dizer, como samaritano, e vi seu irmão, né, padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? A João aprofunda aqui o sentido de dar e faz uma pergunta colocando em prova se nós amamos a Deus ou não. Vou repetir. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e via seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Aí ele diz, filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. O que João está dizendo, amar de fato e de verdade? É quando nós contemplarmos a necessidade de um irmão, né, ele diz aqui irmão, gente da fé, nós devemos de socorrer, já que a gente tem recurso para socorrer. Ou então a gente dividir um pouquinho daquilo que nós temos. Nós precisamos aprender a dividir o que temos, porque Deus ele se agrada disso. Então, aí você, voltando para a parábola do samaritano, antes de chegar o samaritano, que a sociedade bíblica colocou o título bom samaritano, mas Jesus não coloca isso na parábola em si, mas Jesus diz o seguinte, um sacerdote passa e viu e passou de largo. Um levita viu e passou de largo. Quer dizer, um sacerdote, alguém que cuida das coisas de Deus, um levita, aquele que ministrava no templo também do Senhor, eles viram e passaram de largo. Aí Jesus conta e coloca um samaritano, e Jesus conta essa parábola para o judeu. Um sacerdote era um judeu, um levita era um judeu. Então Jesus estava mostrando para os judeus que um sacerdote que eles tinham como inimigo, como um povo impuro, misturado junto com assírio, né? naquela mistura toda que os judeus rejeitavam, Jesus falou assim, esses que vocês rejeitam, esse socorreu o necessitado. Aí Jesus está falando, olha, vocês devem proceder desse jeito. Então, nós devemos, a pergunta foi, nós temos que procurar os necessitados ou aproveitar as oportunidades? De repente a gente pode procurar, mas de repente a gente pode ver. João coloca aqui uma oportunidade. Se alguém vê, a gente convive no meio dos irmãos, a gente conhece alguns irmãos, a gente sabe da necessidade de alguns irmãos, e a gente precisa ter o coração aberto para abençoar os irmãos. Agora, onde podemos exercitar a misericórdia? Certamente em todos os lugares. Mas, quem sabe você tem na sua família, dentro da sua família, pessoas necessitadas de ajuda. Quem sabe os seus pais estão precisando de ajuda. Remédio, um cuidado, uma limpeza na casa dele, uma ligação, um abraço. Quem sabe dentro da sua família você tem alguém que esteja precisando, né? E Deus, ele se alegra quando nós abençoamos a nossa família. Deus se alegra tanto que quando nós somos generosos com a nossa família, que Paulo escrevendo a Timóteo, na primeira carta a Timóteo, no capítulo 5, no versículo 1, ele diz, se alguém não cuida dos seus, é pior do que os incrédulos. E às vezes a gente socorre os de fora,
mas não socorre os de dentro. A gente abandona os de dentro, mas nós não podemos nos esquecer dos de dentro. Temos que começar por nossa casa. Depois, no sentido de casa, no sentido de comunidade, no sentido de igreja, nós temos que ficar atentos, temos que ficar abertos a abençoar. E em Efésios 4:28 tem uma pergunta interessante, que é o seguinte, vamos voltar então para o texto de base, quando o apóstolo Paulo, lá no capítulo de número 4, no versículo 28, ele diz, né, aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. E a pergunta seria o seguinte: o que é o necessitado? Bom, basicamente o necessitado é aquele que tem necessidade. Aí a gente precisa discernir, porque existem pessoas que pedem coisas que não são necessidades básicas. Aqui, o apóstolo está falando das necessidades básicas, né? O necessitado é alguém, por exemplo, que não pode trabalhar, né? Ele está doente, está acamado, não tem condições, não tem renda. O necessitado é aquele que é uma pessoa controlada, mas que perdeu o emprego, ou, enfim, outra coisa qualquer que aconteça na vida dele, né? Então, necessitado é aquele que tem a necessidade básica. O necessitado não é o preguiçoso. O necessitado não é aquele que é descontrolado, gastão, que gasta seu dinheiro, que pega o seu cartão, estoura o seu cartão, aí fica devendo pessoas e fica enrolado, aí não paga a sua luz. Ah, a luz, tadinho dele, a luz dele foi cortada. Mas ele está trabalhando, por que a luz dele foi cortada? Porque ele não tinha dinheiro, por que ele não tem dinheiro? Cadê o boleto do cartão dele? Pô, comprou coisas que não tinha necessidade, comprou coisas demais, fez crédito demais, gastão demais, passeou demais, viajou demais. Aí a gente vai ter que pagar a conta dele? Não, a gente tem que pagar a conta de alguém que compra muito, a gente não tem que pagar a conta de alguém que viaja muito, a gente não tem que pagar a conta de alguém que é consumista, a gente deve ajudar o necessitado, né? Aquele que de fato precisa, a pessoa controlada. Por isso, quando a gente ajuda alguém de casa ou alguém da congregação, a gente tem um conhecimento melhor dessa pessoa, não todo conhecimento, mas um conhecimento mais próximo, e a gente vai discernir, né, por conhecer, se aquela pessoa é de fato necessitada ou não, né? Ou ela é um descontrolado, porque nós temos que ter cuidado, porque Salomão disse que a sanguessuga tem dois irmãos, o dá. Então, pessoas que querem só sugar da gente, né? Mas a igreja tem que ajudar, a igreja tem que abençoar. A igreja tem que ajudar quem? Né? Quando a gente vai para as escrituras, aí fala das viúvas e dos órfãos, e naquele período as viúvas tinham um número muito grande, né? Os homens morriam, iam para a guerra, ou as pessoas morriam cedo, e por isso tinha muito órfão, a pobreza era muito grande, Roma oprimia, né? Não tinha INSS, não tinha esses auxílio doença, auxílio não sei o quê, e então, por exemplo, na comunidade que nós estamos, eu vira e mexe, eu faço a pergunta: quem tem casa própria, a maioria, graças a Deus, a maioria da membresia tem casa própria, né? Isso é um fruto que a gente está num outro patamar, né? A gente está no outro cenário, né? Mas isso não tira que a gente tem necessitado dentro da nossa comunidade e que nós precisamos estar abertos, de coração abertos, para abençoar. Então, sempre haverá uma oportunidade para a gente abençoar alguém. Agora, eu tenho, por exemplo, uma grande dificuldade em ajudar alguém que pede na rua. E eu tenho também uma grande dificuldade quando, por exemplo, esses meninos, essas mulheres que vendem coisas na rua, chegam perto de mim e falam assim: ah, compra aqui um doce para eu comprar um leite pro meu filho. Desculpa, eu tenho dificuldade, porque todo mundo que trabalha vai comprar um leite para o filho, né? E na minha cabeça ele tem que chegar aqui, ó, tá, o meu doce, um doce maravilhoso, gostoso, vai refrescar o seu paladar e, puxa vida, eu sei que o senhor vai ser abençoado, ou outro termo qualquer, com esse produto, tudo bem, né? Porque
A gente não vende nada, os lojistas não colocam nenhuma placa na porta e dizem assim, compra aqui o meu produto para eu comprar o leite para o meu filho. Ninguém faz isso. Eu acho isso um apelo muito grande, emocional, e eu não gosto desse tipo de apelo. Não, eu tenho dificuldade em dar dinheiro na rua, né? Inclusive, deixa eu te dar uma informação. As pessoas no centro de recuperação que a gente tem lá, que a gente participa daquele belo trabalho, a gente não tem pessoas que vivem na rua. É difícil chegar alguém que dorme na rua por centro de recuperação. Sabe por quê? Porque na rua eles têm roupa, eles têm comida, eles se viciam, eles têm sexo e eles têm tudo. Inclusive, alguns têm até roupa de marca, que pessoas generosas, piedosas, vão lá e dão coisas para eles, e eles vivem do jeito deles. Né? Normalmente, no centro de recuperação, a gente tem lá um grupo que eles são viciados, o álcool, droga, e têm dificuldade, e eles vão para lá para serem cuidados. Mas os moradores de rua, não, porque as pessoas, essa piedade que a gente tem, né, que ela, para mim, ela precisa ser regrada, temperada, a gente só vai na rua e dá, não, está com fome. Não estou dizendo que a gente não tem que dar, não. Estou dizendo a minha dificuldade, né, de dar esse tipo vamos dizer assim, de generosidade para alguém que esteja lá dormindo, vivendo desregradamente. Na minha cabeça, funciona melhor eu abençoar meus irmãos da igreja, eu ir para o centro de recuperação, ou ir para um orfanato, coisa mais específica, onde pessoas são trabalhadas com mais objetividade, né? E aí eu tenho mais, assim, meu coração é mais aberto para isso. No entanto, você que tem essa prática, não estou dizendo que você está fazendo errado. Então, mas veja o processo, vamos para o texto, veja o processo da santificação. Quem furtava, não furte mais, mas trabalhe. Mas aí a outra parte, e venha socorrer os necessitados, né? Então, alguém que roubava, alguém que furtava, ele passa a dar. Isso significa uma conversão e um processo de santificação. Primeiro, ele deixa de furtar, ele vai trabalhar. Segundo, ele passa a dar. E a generosidade, ela é algo maravilhoso. A generosidade é algo de Deus. A generosidade é algo que está no coração do Senhor, né? Isso fala de mudança, isso é evangelho. A pessoa que tirava, agora ela coloca, né? Então, para que a santidade prática seja real, não basta parar de furtar e trabalhar, mas precisamos acudir aos necessitados, precisamos dividir aquilo que temos, né? Então, alguém pode falar, eu agora não furto mais ninguém. Muito bom, mas o que você faz agora com o seu dinheiro? Junta, tudo bem, você pode juntar, né? Não tem problema nenhum juntar e ter reservas, mas junta tudo, ou divide um pouco, ou guarda para o seu uso, faz parte, mas será que toda parte? Ainda falta algo, né? E Paulo continua com o processo de santificação. Vamos voltar. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, verso 29, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que ouvem. Então, a primeira coisa, temos que saber o que significa a palavra torpe. A palavra aqui é sapros, né? Essa palavra que se emprega para sapros, torpe, significa árvores podres, frutos podres. Isso significa que quando alguém fala sapros, ele está falando palavras podre. E essa palavra, ela prejudica aos seus ouvintes. E aí, Salomão, em Provérbios, no capítulo 12, ele diz algo maravilhoso para nós. Provérbios 12, versículo de número 18, Salomão diz o seguinte: alguém a cuja tagarelice é como pontas de espada, mas a língua dos sábios é medicina. Vou repetir. Alguém a cuja tagarelice, fala muito, é como pontas de espada, que fere, que magoa, mas a língua dos sábios é medicina, é cura.
aquele que é sábio, quando fala, ele cura. Então, nós temos que ter cuidado com a nossa língua, e isso faz parte. Aí a gente precisa voltar ao contexto, né, de Efésios capítulo 4, não se esquecendo que agora nós somos pessoas recriadas por Deus. Aí Paulo, voltando ao verso 24, ele diz: e vos revistais do novo homem, criados segundo Deus, em justiça e retidão, procedente da verdade. Então, nós temos algo de Deus em nós, uma recriação de Deus em nós, uma ação do Espírito Santo de Deus em nós. Logo, nossa boca não pode sair nenhuma palavra torpe, nenhum fruto podre, algo que seja como uma espada afiada, que machuque, que agrida aos nossos ouvidos, aos nossos ouvintes. Temos que ter cuidado com a nossa língua ou com a fonte que produz as palavras, porque Jesus, ele disse uma coisa muito importante para nós, em Mateus capítulo 12, eu quero ler para os irmãos, Mateus capítulo 12, versículo 33, Jesus diz o seguinte: ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Então, o homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Digo, pois, que toda palavra frívola, sem valor, que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Então, a árvore precisa ser boa. Então, Jesus disse: a árvore boa produz frutos bons. Mas o que é uma árvore boa? Uma árvore boa, aí a gente volta para o texto de base. A árvore boa é todo aquele que foi criado segundo Deus. Não é uma pessoa simplesmente ajustada. Não é simplesmente uma pessoa temperada. Não é somente uma pessoa educada. É uma pessoa que foi criada por Deus. E, obviamente, essas coisas acompanham alguém que foi criado por Deus. Porque quando alguém não foi criado por Deus, ele pode ser educado. Quando alguém não foi criado por Deus, ele pode ser temperado. Ele pode ter até um bom caráter. Mas ele não foi criado segundo Deus. Então, ele não é uma árvore boa no sentido divino. Ele é uma pessoa, uma criatura de Deus, que tem, vamos dizer assim, um equilíbrio, um tempero, mas isso não significa que ele é uma árvore boa, porque para nós termos uma árvore boa, nós precisamos nascer de Deus. Então, a primeira coisa, nós precisamos nascer de Deus, precisamos ser crentes em Cristo Jesus. Logo, se somos crentes em Cristo Jesus, nós não vamos produzir os sapros, os frutos podres, a palavra torpe, né? Que não deve sair da nossa boca. E Jesus fala que a boca fala do que está cheio o coração. Então, o nosso coração precisa estar cheio da palavra de Deus, o nosso coração precisa estar cheio do Espírito Santo, para que nós possamos falar coisas que glorifiquem o nome do Senhor. Aí no final de Mateus 12, Jesus diz que não saia de vossa boca nenhuma palavra frívola, mas só a que for boa para edificação. Agora, nós só iremos viver esse verso 29 de Efésios 4, né, que não sai de vossa boca nenhuma palavra torpe, se o nosso interior estiver cheio do Espírito Santo. Isso é uma santidade prática. Falar unicamente palavra que for boa para edificação. Então, quando falamos tais palavras, Paulo afirma o seguinte, voltando para o versículo 4, no versículo 29, ele diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Glória a Deus. Esse transmitir graça, a graça, essa palavra graça aqui, é no sentido de edificação, graça no sentido de consolo, graça no sentido de paz, no sentido do que é bom, né? Então, conversar com alguém
com esse nível de fala é uma grande dádiva de Deus, é encontrar uma grande oportunidade de ser edificado, né? Então, nós precisamos entender que essa fala é uma capacidade humana que ela reflete a nossa semelhança com o Criador. É porque Deus é assim. Dos lábios do Senhor só saem palavras de graça, palavras que edificam. Então, nós fomos criados por Ele. E a imagem e a semelhança de Deus, que foi corrompida lá no Éden, obviamente não foi toda tirada, porque senão o homem seria um gadareno, senão o mundo seria um lugar impossível de se viver. Deus ainda preserva dessa imagem em toda a criação. A gente pode perceber isso, né, que Deus conserva essa bênção ainda. No entanto, nós que somos crentes, nós somos restaurados, né, nessa imagem e semelhança de uma maneira profunda pela presença do Espírito Santo, pela criação de Deus em Cristo Jesus. Então nós podemos ser de fato diferentes, entrar nesse processo de santidade para glorificar o nosso Deus, o nosso Criador. Mas o meu susto é que quem não vive essa vida de santificação, ela cai na contramão, porque parece que Paulo aqui aprofunda o argumento da santidade, e ele mostra aqui no versículo de número 30 algo aqui muito forte. Ele diz: "E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção." Então, a pergunta é a seguinte: como nós podemos entristecer o Espírito Santo de Deus? Aí a gente pega todo o bloco, o contexto desse texto, né? Qual é o texto? Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. E a pergunta foi: como nós podemos entristecer o Espírito Santo de Deus? Voltando para o contexto, quando a gente fala mentira. Quando nós podemos entristecer o Espírito Santo de Deus? Quando nós nos iramos e pecamos. Quando nós entristecemos o Espírito de Deus, quando nós damos lugar ao diabo, quando nós entristecemos o Espírito Santo de Deus, quando nós furtamos, deixamos de trabalhar, e quando nós deixamos de ser generosos, nós entristecemos o Espírito Santo de Deus. E a pergunta continua: como nós podemos entristecer o Espírito Santo de Deus? Quando sai da nossa boca alguma palavra torpe, né? O sapros, fruto podre, palavra podre. Então, obviamente que não entristecer o Espírito Santo de Deus, a gente pode expandir isso, né? Todo tipo de pecado. Mas a gente não pode tirar o texto do contexto. O contexto, o apóstolo Paulo, ele vem trazendo a santidade prática e ele toca aqui em alguns pontos. E os pontos que o apóstolo Paulo toca é relacionamento. Mentira, né? Ira, ninguém se ira. Eu estou irado comigo mesmo. Não tem muito sentido isso. Né? Palavra torpe, palavra podre. Não, eu falei palavra podre para mim mesmo. Não, é para o próximo. Né? Então, furtar, relacionamento. Então, o apóstolo Paulo está falando do relacionamento. E coisa que a gente às vezes não presta muita atenção. A gente às vezes não valoriza o relacionamento, como a gente olha a nossa santidade, como ela deve progredir no relacionamento. Então, como nós podemos entristecer o Espírito Santo de Deus? A pergunta continua: quando nós nos relacionamos mal, quando nós não temos uma comunhão entre os irmãos, quando nós agimos dentro desse contexto na comunidade, dentro da nossa casa, para entristecer o Espírito Santo de Deus, esse Espírito que nos selou para o dia da redenção. Esse grande dia nós iremos comparecer diante de Deus Pai, e o Espírito Santo ele tem nos selado para esse grande dia, e nós devemos guardar os nossos corações. Agora, conselhos práticos: como nós podemos viver esses versos que nós já temos considerado nesses dois encontros? Primeiro, temos que ser cheios do Espírito Santo, né? Temos que ser homens e mulheres
cheio, como disse o apóstolo Paulo, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, ser cheio do Espírito Santo. E eu usei esse outro versículo mostrando que nós devemos ser cheios da palavra de Cristo. Paulo, dentro desse livro que a gente vai ver no capítulo 5, que é o próximo capítulo que vamos entrar, ele fala assim: não vos embriagueis com vinho, qual há dissolução, mas enchei-vos de Espírito. Aí ele começa novamente a falar de relacionamento, né? Falando entre vós, com cânticos e hinos espirituais, sujeitando uns aos outros em amor, em mulher seja submissa, patrão com empregado, pais com os filhos. Mas ele primeiro ele diz, enchei-vos do Espírito Santo. Então, conselhos práticos, temos que ser homens e mulheres cheios do Espírito Santo e cheios da palavra de Cristo. Segunda coisa, precisamos ser homens e mulheres de oração, precisamos ser pessoas que busquem a Deus, que clamem a Deus, que vivam na presença do Senhor, né? E terceiro, precisamos viver em comunhão com os santos, cheio do Espírito, cheio da palavra, vivendo em oração. Nós precisamos estar em comunhão. A comunhão dos santos, ela é uma ferramenta poderosa, maravilhosa. Deus estabeleceu a família, o corpo, para que nesse corpo nós possamos crescer em santidade, expressar a imagem e a semelhança de Deus. Então, Paulo agora faz uma lista de coisas que precisam estar longe de nós. Vamos ver o contraste. No versículo 25, são coisas que nós devemos de praticar. No versículo 30, se a gente não praticar, se a gente fizer o contrário, nós vamos entristecer o Espírito Santo de Deus. Aí agora, no versículo de número 31, ele coloca coisas que nós devemos estar longe dela, né? Essas coisas devem estar bem distante de nós. Aí ele diz, longe de vós, olhem só como é que começa o verso 31, longe de vós, fiquem lá não sei aonde, né? Longe de nós o quê? Toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, e bem assim toda malícia. E aí, gente, ele volta para o relacionamento, para o nosso relacionamento ser saudável, para o processo de santificação nossa ser progressivo. Essas coisas precisam estar longe de nós. Primeiro ele fala amargura, aquele espírito azedo, né? Tem que ser adocicado pela presença do Espírito Santo, né? A pessoa amargurada é aquela que se recusa a se reconciliar, e nós temos que nos reconciliar uns com os outros, né? Cólera, ira e cólera são coisas muito semelhantes, mas a cólera é mais intensa e sombria do que a ira, e a ira é a irmã mais nova da cólera, e, no entanto, mais fraca do que a cólera, mas precisa viver longe de nós. Gritaria, aquela pessoa que usa o grito para se defender. Blasfêmia contra o Senhor, ou então tem uma definição que coloca, são aquelas pessoas que falam mal uma das outras, ou a malícia, má índole, maldade. Essas coisas precisam estar longe de nós. E por quê? Aí a gente volta para o contexto, né? Versículo de número 28. Revistais do novo homem, criado segundo Deus, né? Em justiça e retidão procedente da verdade, né? Então nós podemos ver que, ao mesmo tempo que Deus faz uma obra maravilhosa na nossa vida, que a gente encontra um indicativo de Deus, o trabalho de Deus, nós podemos ver aqui os imperativos, né? Quando a gente vê uma ordem, longe de vós, é uma ordem para nós, temos que ficar longe, temos que correr disso. Não, amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, toda malícia, longe de mim. Nós agora somos do Senhor, né? Essas coisas devem estar longe da comunidade. Antes, nós devemos de progredir nesse bloco maravilhoso, e a gente precisa mergulhar aqui no versículo de número 32. Então, se os irmãos perceberem como Paulo arruma o texto, é muito maravilhoso. Vamos repetir, verso 25 ao verso 29, Paulo está mandando a gente deixar de fazer certas coisas que nós já vimos. Verso 30, se a gente fizer essas coisas do verso 25 ao verso 29, a gente vai entristecer o Espírito Santo que nos selou para o dia da redenção. No verso 31, ele manda a gente se afastar de algumas coisas, mas no verso 32,
ele manda a gente se aproximar de outras coisas. Que coisas são essas? Mas ele disse, antes, sede uns para com os outros. Aí, vejam o relacionamento. Vejam como ele amarra o bloco, mostrando como a gente precisa ser. Repito, antes sede uns para com os outros. Vamos enumerar. Primeiro, benignos. Benignidade, um fruto do Espírito. Segundo, compassivo, compaixão. A gente volta ao samaritano que teve compaixão. No final da parábola, a gente vai ver essa palavra, né? Que a gente precisa ter compaixão um dos outros. Compaixão. Terceiro, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo nos perdoou. É assim que nós devemos de ser. Mas como nós podemos viver assim? Sendo cheio do Espírito Santo. E por que nós podemos ser cheios do Espírito Santo? Porque nós fomos criados em Deus. Então, o que está faltando na nossa vida? Para nós sermos melhor, para nós acelerarmos esse processo de santificação, acelerarmos no sentido de nós vivermos mais plenamente esse processo de santificação, vivermos uma vida mais doce, mais leve, mais divina, mais maravilhosa, homens e mulheres de Deus, homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Nós precisamos buscar a Deus. Porque Deus já operou na nossa vida, Deus já fez uma obra na nossa vida. E aí, se a gente der continuidade, porque eu parei na leitura, no texto de base, no verso 32, mas o apóstolo Paulo, ele continua, aí ele usa aqui um imperativo, depois que ele fala isso tudo, ele fecha no capítulo 5, no versículo 1, ele diz, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Enfim, percebam só o resumo, né, da ópera divina. Depois que Paulo mostra esse quadro brilhante, maravilhoso, o Paulo revela de quem ele está falando. Paulo revela quem nós devemos de imitar. Paulo está falando de Deus. E ele está dizendo o seguinte, está vendo esse quadro que eu montei para vocês? Deixar a mentira. Não irá, mas não se pecar, não dá lugar ao diabo, né? Trabalhar, não furtar, vamos lá, não sair da nossa boca nenhum sapos, frutos podres, né? Nós vivemos longe da amargura, da cólera, da gritaria, da blasfêmia, da malícia, e sermos benignos, compassivos e perdoando uns aos outros. Ele está falando de Deus. De Deus. Aí ele diz, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Fechando, andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Aí, para fechar, eu quero mostrar que Paulo ele é trinitariano, e que nessa obra salvífica, nesse projeto de salvação e de santificação, ele une aqui as três pessoas da Santíssima Trindade. No versículo 30, ele diz, e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados. O Espírito Santo nos sela, e ele diz isso também no capítulo 1, no versículo 13 e 14. Aí, no versículo 1 do capítulo 5, ele diz, sede imitadores de Deus. Aí no versículo 2 do capítulo 5, ele diz, andai em amor como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Então percebam que a triunidade trabalhando na nossa vida, irmãos, a triunidade ela está ativa na nossa vida, trabalhando na nossa vida, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, trabalhando, o Espírito selando, e Deus, temos que imitá-los, temos que andar em amor como Cristo, ele nos amou, né? Como oferta e sacrifício a Deus, como aroma suave. Nós precisamos viver assim, Deus quer que nós vivamos dessa maneira. Então, mas a pergunta continua, o que está faltando para nós? O que está faltando para a igreja? Para a igreja ser uma comunidade diferente,
uma comunidade onde exala o fruto de Deus, a graça de Deus, o poder de Deus, a majestade de Deus, a ação de Deus, que está faltando para nós. Ora, eu acho que está faltando a gente se levantar e dizer assim: eu vou viver dessa maneira, eu vou ser alguém que busque a Deus, que clame ao Senhor para que eu possa exalar a vida de Deus para a glória do Senhor. Que Deus nos ajude, que Deus nos guarde, que Deus nos fortaleça, que Deus nos encha do Espírito Santo, que Deus trabalhe profundamente no nosso coração. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, te pedimos que o Senhor nos encha do Espírito Santo. Te rogamos que o Senhor fale ao nosso coração e que nós possamos produzir fruto para a glória do Senhor. Ajuda-nos a sermos imitadores, como o apóstolo Paulo diz: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Não são simplesmente filhos, são filhos amados. Ele fala que nós fomos amados pelo Senhor. Encha-nos do Espírito Santo, que possa, ó Deus, que possamos andar longe da amargura, da cólera, da ira, da gritaria, da blasfêmia e bem assim de toda malícia, Senhor, e que possamos ser uns para com os outros benignos, compassivo, perdoando uns aos outros, como Deus em Cristo nos perdoou. Ó Pai querido, ajuda-nos. Te agradeço pelo Espírito Santo, te agradeço, Pai, pela sua pessoa maravilhosa, te agradeço pela pessoa do Filho, eu te agradeço, Senhor, pelo trabalho profundo, maravilhoso da triunidade. Trabalha na nossa vida, Senhor, opera no nosso coração, venha nos encher do teu poder, da tua glória, da tua graça. Seja conosco, Senhor, encha-nos do teu poder, da tua graça e do teu Espírito. Nós queremos ser homens e mulheres cheios da palavra, cheios do Espírito, sensíveis à tua voz. Queremos viver ter uma mente do Senhor, um coração do Senhor. Renova nossas forças, renova nossas vidas, encha nossas vidas do Espírito, encha nossas vidas do teu poder, da tua graça, Senhor. Seja conosco, Senhor. Nós te agradecemos, entregamos nossas vidas em tuas mãos. Sejamos homens e mulheres piedosos, simples, humildes, quebrantados, cheios do Espírito. Uma vida cheia do Espírito. Queremos ser cheios do Espírito, Senhor. Nos abençoa, Senhor. Queremos viver suavemente, graciosamente. Queremos falar, transmitir graça. Queremos, ó Deus, olhar com graça, sentir com graça, viver com graça. Dá-nos, ó Deus, a plenitude, o fruto do Espírito, a paciência, domínio próprio, longanimidade, benignidade. Opera na nossa vida de uma maneira profunda. Ó Senhor, que o velho homem seja rejeitado, crucificado, como disse Paulo, revistais do novo homem que se refaz. Ó Deus amado, que ele é transformado, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Nós queremos ser esse novo homem que se renova no espírito do entendimento, em nome de Jesus, que sejamos renovados no espírito do nosso entendimento, Senhor, em nome de Jesus. Esse velho homem que se corrompe segundo a consciência do engano, ele seja crucificado e que nós sejamos puros, sejamos, ó Deus, quebrantados na sua presença. Seja conosco, Pai. Nós oramos agradecidos em Cristo Jesus e que a comunidade santa, recriada em Cristo Jesus, diga amém. Que Deus nos guarde, irmãos, que Deus nos abençoe, que Deus faça de nós homens e mulheres cheios do Espírito Santo, com paz, com tranquilidade do Espírito, que sejamos guiados pelo Espírito, tomados da plenitude do Espírito, que a nossa vida seja para a glória de Deus, que o amor de Deus, a graça de Cristo, as consolações do Espírito estejam com todos, desde agora e para todos sempre. Até domingo, no culto de louvor com o tema Missão. Que Deus nos abençoe.